Obrigado, pastor. Obrigado. Maravilhas. Graça e paz a todos os meus irmãos. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Que alegria poder estar aqui It's a joy to be here today, e podemos fazer uso da palavra do Senhor. that we can read the Word of God. Fomos muito abençoados nessa série. We were very blessed in this series. Eu fui muito impactado por essas I mensagens. was impacted by these messages. E hoje nós vamos fechar aqui um ciclo. And today we're going to finish this cycle. E eu tenho plena certeza que Deus tem mais uma porção para a sua vida. And I'm sure that God has another portion for you. Você está com o coração aberto para ser ministrado pela palavra de Deus? Do you have an open heart to be ministered by the Word of God? Amém? Amen. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que nos concede essa oportunidade. I praise God for the life of our pastor, which gives us the opportunity. Que bênção saber que ele está tirando esse tempo de descanso. It's good that he's taking this time to rest. Louvo a Deus pela vida pastoral, pela família pastoral. I praise God for the pastoral. Obrigado, pastor Paulo. Thank you, Pastor Paul. Todos os meus companheiros de ministério, Deus abençoe a todos. All of my colleagues in ministry. Hoje nós vamos meditar numa porção da palavra de Deus em Atos capítulo 28. Today we're going to focus on Acts 28. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir em Atos 28. Se você não a tem, acompanhe conosco esta leitura. If you have your Bible, please follow us. Você que está em casa, seja bem-vindo também You who are at home, you're also welcome neste culto de adoração ao Senhor nosso Deus. in this service of adoration to our God. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração também nesta manhã. That the Holy Spirit may speak to your hearts also. Esta manhã para mim é uma alegria. This morning is a joy. Essa semana para mim está sendo uma alegria. This morning has been a joy. Poder celebrar mais um ano de vida também da minha esposa. Another year of life for my wife. Na verdade, ela faz aniversário na terça-feira próxima. Although her birthday is on Tuesday. Mas estamos celebrando o aniversário dela desde quinta-feira, lá no norte. But we are celebrating her birthday since Thursday. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. I praise God for the life of my wife. Antes de vir para cá, nós tivemos uma surpresa na porta da nossa casa, uma celebração a ela. Before we came here today, we had a surprise at our door. Você merece tudo isso e muito mais. You deserve everything and much more. Eu queria aplaudir a Deus pela vida da pastora Cris. I want to clap for the life of Pastora Cruz. Que Deus te abençoe, May God bless you, minha querida esposa. my dear wife. Atos capítulo 28, verso 30. Acts 28, verse 30. Diz a palavra de Deus assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Verso 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. For 2 years, Paul lived in a place where he rented for himself, and there he welcomed all who came to see him. He preached about the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ, speaking with boldness and freedom. Atos dos Apóstolos nos ensina muita coisa. Acts of the Apostles teaches us a lot of things. Aprendemos que depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, We a igreja We learn in Acts 2, after the descendancy of the Holy Spirit, we learn a igreja teve um impacto sobrenatural. the church had an impactful supernatural impact. Muitos acontecimentos depois de Atos capítulo 2 vieram à realidade da vida da igreja. Many things that happened in Acts 2 became a reality for church. Curas, transformações, libertações. Healing, transformations. Muita salvação aconteceu naquela época. A lot of salvation happened in that time. Pedro, ele sobressaiu na liderança dos apóstolos. Peter became the leader of the apostles. E fez um papel muito importante na igreja apostólica. And he was very impactful in the apostolic church.
Nasceu um sentimento no coração dos apóstolos da época, There was a feeling in the apostles of that time, como que se o grupo estivesse pronto, estivesse fechado. as if the group was ready, it was closed. Houve até uma resistência de alguém mais entrar no grupo apostólico. There was even a resistance for someone else to enter in this group of apostles. Pedro, o próprio Pedro que estava na liderança do apostolado, Peter, who was the leader of these apostles, ele coloca algumas regras para quem virá o próximo para entrar no apostólico. he put some rules in place for those who wanted to join the apostolic group. E as exigências que ele coloca é um pouco fora de realidade. And some of these rules were out of reality. Seria muito difícil entrar no grupo apostólico. It was very hard to enter into this apostolic group. Mas graças a Deus que a igreja não depende de homem. But thank God that the church does not depend on man. A igreja está debaixo de uma regência do Espírito Santo. The church is under the ordinance of the Holy Spirit. Que, claro, através dos homens, o Espírito Santo de Deus atua de forma veemente. That, of course, through the Holy Spirit, it works through the man who was the head. E Pedro perdeu um pouco o foco por causa do ciúme, por causa da ganância de estar à liderança, da fama. Peter lost himself a little bit with the jealousy of being the leader. E ele coloca essa projeção muito difícil para alguém alcançar. And he makes it very hard for someone to reach where he was. Mas eu vejo o Espírito Santo de Deus alcançando um homem chamado Paulo. But I see the Lord reaching someone called Paul. Até o capítulo 12, Pedro está em destaque. Even in chapter 12, he's in place. He doesn't know. E no coração de Pedro, a igreja está muito bem, não precisa de mais nada. And in the heart of Peter, the church doesn't need anything else. It's O okay. grupo está completo. Está tudo que precisamos nós temos aqui. The group is complete. Everything that we need is here. A igreja está linda. Olha só, todo dia tem pessoas se convertendo para o evangelho. The church is beautiful. Every day people are coming to hear the gospel. A igreja já está com mais de 10 mil membros em poucos tempos. The church has already got 10,000 members in a small amount of time. A nossa igreja está completa, ela está pronta. Our church is complete. It's ready. Mas no capítulo 13, Deus levanta o apóstolo Paulo. But in chapter 13, God takes up Apostle Paul. É como que se Deus estivesse dizendo: a igreja nunca estará pronta. It's as if to say the church is never ready Até que se cumpra todo o propósito de Deus sobre a face da terra. until everything that has been completed on the face of the Não earth. importa quão linda esteja a igreja. It doesn't matter how beautiful the church Não is. importa quantos milagres estejam acontecendo na casa. It doesn't matter how many miracles are happening in the Sempre há house. espaço para Deus levantar mais um. There is always space for God to lift up someone else. Mas Deus já levantou João. But God has already lifted up John. Deus já levantou Pedro. God has already lifted up Peter. O que falar de Tiago? É um homem de Deus. What to say about James? He's a man of God. Existem muitos homens que estão fazendo a diferença. There are many men who are making the difference. Vamos apenas estar debaixo da cobertura deles. We will be under their leadership. E Deus está dizendo não. And God is saying no. Todo o trabalho que eles estão realizando são importantes. Every job that they are realizing is important. Mas não acaba neles. But it doesn't stop in them. Porque a obra não é de Pedro. Because the job isn't of Peter. Não é de Tiago. It's not of James. Não é de João. It's not of John. A obra é do Espírito Santo. The work is of the Holy Spirit. Dia vai faltar Pedro. One day there won't be a Peter dia anymore. Tiago vai embora. There'll be one day where James is João vai morrer. John will die. Mas o Espírito Santo continua atuante na face da terra. But the Holy Spirit remains on the face of the earth. Então o Espírito Santo está à procura de mais alguém. So the Holy Spirit is looking for someone else. Porque a despeito de Pedro fazer muita coisa, Because Peter did a lot of things. Pedro não consegue fazer tudo. Peter cannot do everything. Então Deus olha para Paulo. So God looks at Paul. Mas Paulo também, o seu tempo vai passar. But Paul's time will also go. Então Deus vai levantar Jackson. So then God will lift up Jackson. Deus vai levantar Sandro. God will lift up Sandro. Deus vai levantar
levantar Paulo. God will lift up Paul. Deus vai levantar Daniel. God will lift up Daniel. Deus vai levantar Maria. God will lift up Maria. Deus vai levantar a Rose. God will lift up Hosea. Eu não sei qual é o teu I nome, don't know what your name is. mas uma coisa eu sei, But one thing I know, que os atos dos apóstolos acabou, that the Acts of the Apostles has mas finished. os atos do Espírito Santo But the continua. Acts of the Holy Spirit continue. E há espaço no reino de Deus, And there is space in the kingdom of aonde God, Ele deseja levantar mais um. where He desires to lift up someone Você else. pode ser o próximo You can be the next one. que Deus quer levantar para continuar escrevendo a sua história. That God wants to lift up to continue writing the story. Será que você pode levantar a tua mão direita ao céu e dizer: eis-me aqui, Senhor? Can you say, "Here I am, Lord"? Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. You don't know what will happen tomorrow. Você nem precisa saber. You don't even need to know. Tudo que você precisa é só estar disponível. The only thing you need to do is be Porque se available. você está disponível, Because if you are available, o Espírito Santo te encontra. the Holy Spirit will meet E you. a hora que Ele te encontra num propósito, And when He meets you in the purpose, então os atos do Espírito Santo continuam. so the acts of the Holy Spirit continues. E a história da igreja continua sendo escrita. And the story of the church continues Então eu to be queria que written. você levantasse a sua mão mais uma vez ao céu. So I wanted you to lift up your hands once more E você dissesse: eis-me aqui, Espírito Santo. and to say, "Here I am, Lord. Diga mais forte: eis-me aqui, Espírito Here I am, Santo. Holy Spirit." Aleluias. Deus sempre vai levantar alguém God will always lift up someone para que o seu evangelho seja propagado. so that His gospel will be preached. A obra do Espírito Santo, ela vai continuar em tempos e tempos. The work of the Holy Spirit will continue time after time. Se você ler a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, If you read the New Testament, você vai perceber que quase a sua totalidade dos livros do Novo Testamento you will realize that all of the books in the New Testament terminam com a palavra amém. will finish with the word amen. Mateus escreve o seu livro e termina com a palavra amém. Matthew writes his book and he finishes with amen. Lucas escreve o seu livro e termina com a palavra amém. Luke will also write his book and it will finish with amen. João também termina a palavra com um amém. John also ends his book with amen. Os evangelhos são assim. The Gospels are like this. Paulo começa escrevendo algumas cartas. Paul starts to write some letters. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi Paulo que escreveu. Of the 27 books of the New Testament, 13 Paul wrote. Na grande totalidade, ele termina os seus livros, as suas epístolas, escrevendo a palavra amém. With the majority of those, he ends the book with amen. A palavra amém no final do livro está dizendo está concluído. The amen at the end of these books says it's concluded. Está consumado, está pronto. It's ready, it's consumed. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, When you read Acts of the Apostles, Lucas dá uma impressão de que esse livro não terminou. Luke gives the impression that this book hasn't finished. O último versículo desse livro parece que está fora de contexto, está faltando alguma coisa. The last verse of this book, it seems like there is something out of context. E no final do livro de Atos não tem a palavra amém. And at the end of Acts, it doesn't say amen. Por que não tem? Why does it not say É this? porque a história continua. Because the story continues. Você continua escrevendo a história do Espírito Santo sobre a face da terra. You continue writing the story of the Holy Spirit on the earth. E nós vemos que quando o Espírito Santo deseja escrever a sua história, And when the Holy Spirit desires to write this book, ele nos inspira, inclusive pela vida do apóstolo Paulo, he is inspired even by by Paul. de algumas coisas que nós temos que ter na nossa vida, There are some things that we need to have in our life para que possamos continuar escrevendo as obras do Espírito Santo na face da terra. so that we can continue writing the work of the Holy Spirit on the Eu earth. quero dividir pelo menos 4 com vocês nesta manhã. And I want to share about 4 with you. 4 coisas básicas 4 basic things que eu preciso ter sobre a minha vida that I need to have over my life para continuar a obra do Espírito Santo. to continue the work of the Holy Spirit. Primeiro, First, eu preciso viver com propósito. I need to live in purpose. Será que você pode repetir isso comigo? Can you repeat this with me? Eu preciso viver com propósito. I need to live with purpose. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3. Eu preciso. Mais forte para você acreditar no que você está falando. Vamos lá? 1, 2, 3. I need to live with purpose.
Paulo era um homem que vivia com propósito. Paul was a man who lived with purpose. Qual é o teu propósito de vida? What is your purpose in life? Quando Paulo perseguia a igreja antes de se converter ao evangelho, When Paul persecuted the church before he knew the gospel, Paulo já tinha um propósito. he already had a purpose. E o propósito de Paulo era perseguir a igreja. And the purpose of Paul was to persecute the Por church. que ele queria perseguir a igreja? Why did he want to persecute the church? Porque ele amava a Deus. Because he loved God. E de repente surgiu uma seita And then became a cult que está se levantando contra a doutrina de Deus. that will go against the doctrine of God. Vou prendê-los e vou matá-los. I will go after them and I will arrest them. Esse é o propósito da minha vida. This is the purpose of my life. Defender a causa de Deus. Defend the cause of God. E ele foi. And he went. E de repente ele se encontra com Jesus de Nazaré no caminho. And he meets with Jesus of Nazareth on his way. De tantos homens que Deus queria levantar, poderia levantar, por que Deus escolheu a Paulo? But with everyone that God could have lifted up, why did he call Paul? Tinha tantas pessoas que teriam muito menos resistência no cristianismo como Paulo teve. There would be many people who would have less resistance than what Paul had. As pessoas tinham medo de Paulo. People were scared of Paul. Paulo tem um passado muito negro, muito sombrio a respeito do evangelho. Paul had a very dark past when it came to the gospel. Por que Deus decidiu salvar Paulo e fazer dele o mensageiro do evangelho? But why did God choose Paul to be the messenger of the word? É que Deus, quando olha para a vida de alguém, Deus olha se essa pessoa tem propósito. Because when God looks at someone, he sees if they have purpose. Porque não adianta eu ter vontade de servir a Deus Because there's no point of me having a desire to serve God. se a vontade de servir a Deus não se tornar propósito. Because if the desire to serve doesn't become a purpose. Quando eu saio do nível da vontade e faço aquilo que era vontade se tornar um propósito, Because when I come out of the feeling of being desired to do something, it becomes a purpose. então isso mexe com o coração de Jesus. So this touches Jesus' heart. Então Jesus olha para Paulo e diz: esse homem é um homem de propósito. So Jesus looks at this man and says, this is a man of purpose. Eu vou transformar a vida dele. I will transform his life. Porque transformando a vida dele, o propósito dele também se transforma. Because when I transform his life, his purpose will transform. Porque hoje o propósito dele é perseguir a igreja. Because his purpose now is to persecute the church. Mas se ele se converter, But if he converts, o propósito dele vai ser morrer por causa da igreja. his purpose will change to dying for the cause of the church. Eu estou procurando vidas que lutem na sua vida com um propósito. I'm looking for people to serve who will die for the cause of the E purpose. quando Jesus salva Paulo, And when God saves Paul, Jesus diz Jesus says para aquele homem que vai orar para Paulo lá na casa onde ele está: to the man who goes to pray where Paul is, Paulo vai aprender o que é sofrer pelo evangelho. Paul will know what it is to suffer for the gospel. Paulo se tornará um perseguido por causa do evangelho que ele pregará. Paul will become a persecuted for the gospel that he will preach. Como que o Senhor sabe disso, Jesus? How do you know this, Jesus? É que Paulo é um homem de propósito. It's because Paul is a man of purpose. E quando ele coloca um propósito no coração dele, ninguém arranca ele desse propósito. Because when Paul has a purpose in his heart, no one can take it away. Então pessoas que o Espírito Santo procura para continuar escrevendo a sua história So the Holy Spirit looks for people to continue writing the story. são pessoas de propósito. Are people of purpose. Propósito em servir a Deus. Purpose to serve God. Propósito em anunciar a palavra de Deus. Purpose to announce the word of God. Propósito de entregar a sua vida diária a Deus. Purpose to give your life daily to God. Propósito de levar a Cristo a quem eles puderem levar. To take people to Christ with those who they can. Eu não vou na igreja só porque eu tenho vontade de ir. I don't go to church just because I feel like going. Eu não vou na igreja só para ver Deus falando comigo. I don't go to church just to see God speaking to me. Eu não vou na igreja só porque eu tô triste e eu quero ver se Deus alegra o meu coração. I don't go to church because I'm sad and I want God to make me Não, happy. eu vou lá porque eu tenho um propósito de servir a Deus. I go to church because I have a purpose to serve God. Eu não vou pregar só para dizer que eu conheço da Bíblia Sagrada. I don't go just to say I know the Holy Bible. Eu não quero apenas mostrar quanto conhecimento eu tenho. I don't want to show how much knowledge I have. Eu tenho o propósito de anunciar o Evangelho e que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor. I go to announce
the word and to show that Jesus is Lord. Sai do nível da vontade Come out from the state of feeling e passa para o nível do and propósito. go to purpose. E agora eu vejo Paulo, And now I see Paul, por causa do propósito, because of the purpose, ele começa a sofrer. he starts to suffer. E na verdade só vale a pena sofrer And in reality, it only matters to se for por suffer causa de um propósito. if it's because of a purpose. Escuta, quando nós passamos pela vida, When we go through life, sofrimento não é uma decisão. suffering is not a decision. Sofrimento faz parte da vida do ser humano. Suffering is part of the human life. Você vai sofrer. You will suffer. Você já sofreu. You have already suffered. Tem algumas pessoas nesta manhã que estão sofrendo. There are some people here who are suffering E algumas outras que vão sofrer. and some who will suffer. E eu não estou nem profetizando. And I'm not even prophesying. Eu só estou declarando I'm only declaring. que o sofrimento faz parte da vida de um ser humano. I'm declaring that suffering is part of the human life. Se eu entendo que o sofrimento faz parte da vida de um ser humano, If I know that suffering is part of the human life, eu preciso escolher qual é o tipo de sofrimento que eu vou viver. I choose which type of suffering I will live. Se sofrer não é uma opção, If suffering is not an option, todos vamos sofrer. all will suffer. Qual é a causa que me fará sofrer? What cause is going to make me suffer? Porque só vale a pena sofrer Because it's only worth se suffering for por causa de um propósito. if it's because of a purpose. Imagina comigo que você está na Inglaterra. Imagine with me that you were in England. Imaginou que você está na Inglaterra? Have you imagined that you're in England? Agora imagina que você não domina o inglês. Imagine that you do not speak the language. Ai, pastor, nem me fala. Oh, pastor, don't even tell me. Ai, quanto eu sofro, Oh, pastor. how I suffer. Pois é. Well, Não conhecer o inglês, vivendo numa terra de ingleses, a gente sofre. you living in a land where they speak English, you will suffer. O que eu faço para parar com esse sofrimento de não dominar a língua? What do I do to stop this suffering of not knowing the language? Eu não sei o que o meu chefe está falando comigo. I don't know what my boss is saying to me. Eu só consigo empregos de baixo escalão porque eu não domino o idioma. I only work low jobs because I do not know the language. Eu não consigo ir para determinado lugar se eu precisar pedir um conselho, eu não sei falar. If I need to go somewhere, I don't know how to ask. Eu estou limitado e sofrendo porque eu não domino o inglês. I'm suffering and limited because I do not know English. Então eu vou parar de sofrer. So I'll stop suffering. O que a gente faz? What do we do? Coloca um propósito. We put in a purpose. Se eu vou viver nessa terra, If I will live in this eu vou country, aprender o idioma dessa terra. I will learn the language of this country. Aí você começa a estudar o inglês. So you start to study English. É fácil estudar o inglês? Is it easy to study Não, English? é muito difícil. No, it's very hard. A gente não tem tempo. We do not have O time. tempo que a gente tem não quer gastar estudando inglês. The time that we spend, we don't want to spend Esse studying. idioma não entra na minha mente. This language doesn't go in my Parece head. que eu nunca vou dominar esse idioma. It looks like I'm never going to learn Mas this eu não language. vou desistir. But I will not give Porque o up. meu propósito Because my é purpose dominar esta língua. is to learn this E eu vou language. aprender o idioma do inglês. And I will learn the language of Mas English. enquanto você está no processo, But whilst you are in the você process, sofre por aprender o inglês. you suffer for learning the language. Ora, se você sofre porque não sabe o inglês, If you suffer because you do not know the language, e se você vai sofrer porque você está aprendendo o inglês, and if you suffer because you are learning the sofra language, porque você está aprendendo. suffer because you are learning. Porque todo sofrimento só vale a pena se sofrido por um propósito. Because suffering is only worth it when you have a purpose. Você está sofrendo na família. Are you suffering in your family? Você diz, o meu marido não é cristão. My husband isn't Os Christian. meus filhos estão fora do evangelho. My children are out of. Eu já pensei em deixar a minha I've família. already thought about leaving A my minha esposa family. não quer saber de Jesus. My wife doesn't want to know about Eu já Jesus. pensei em te abandonar tudo. I've thought about leaving everything. Mas eu não vou But abandonar. I will not give up. Porque se eu abandonar, eu sofro. Because if I give up, I suffer. Mas se eu ficar, eu também sofro. But if I stay, I will also A suffer. diferença The é difference is que enquanto eu estiver aqui, that whilst I am eu vou here, pregar o evangelho para os meus filhos. I will preach the gospel to Eu my vou children. implantar o amor de Cristo no coração da minha esposa. I will plant the love of God in my Eu vou wife. apresentar ao meu marido esse Jesus maravilhoso. I will present Jesus to my husband. Mas você está sofrendo. But you are suffering. Eu sei. I know. Mas por um propósito vale a pena sofrer. But for a purpose, it's worth A minha suffering. pergunta para você nesta manhã My question to you is, não é se você sofre, it's not if you suffer. ou não é se você está It's sofrendo, not if you are suffering. mas é por que você sofre. It's why are you suffering? Ou por que você está sofrendo. Why are you suffering? É por causa de um propósito. Is it because of a purpose? Fica tranquilo.
Stay calm. Por um propósito vale a pena sofrer. For a purpose, it's worth suffering. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Look at what it says in Hebrews 12, verse 2. Diz assim o texto sagrado, joga para nós, por favor, e eu quero ler com a igreja. Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim: tendo os vossos olhos fitos em Jesus. Leia comigo o restante, por favor. Autor, ele, pela alegria que lhe fora faz. Diga bem forte, por um propósito For a purpose, vale a pena sofrer. it's worth suffering. Olhando para Jesus. Looking to Em Jesus. qual tempo? Presente, passado ou futuro? In which time? Past, present, or future? Presente. Present. Vamos olhar para Jesus. Let's look at Jesus. Vamos aprender com ele. Let's learn with him. Jesus. 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 Eu preciso olhar para Jesus para aprender como eu devo sofrer. I need to look at Jesus to know how to suffer. Eu não consigo ver Jesus. I cannot see Jesus. Porque a coisa mais próxima que eu posso ver de Jesus Because the closest thing I could see to Jesus é o meu próximo. is my neighbor. Contudo, não é isso que o texto está falando. But this isn't what the message is saying. Então, não é olhar para Jesus no presente. It's not to look at Jesus in the present. Porque a gente não consegue ver Jesus no presente. Because we can't see Jesus in the present. Não posso nem falar do futuro. I can't even say about the future. Porque o futuro só a Deus pertence. Because the future only God knows. Então, em qual tempo está falando esse texto? So in what time is this written? Do passado. In the past. Diga bem forte comigo, Jesus. Say Jesus. Diga bem forte, Jesus Jesus tinha um propósito. had a purpose. Ele tinha o quê? He had a purpose. Aí o texto diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. He is the author and consumer of our faith. E ele tinha um propósito. And he had a purpose. E que por causa do And propósito, because of the purpose, ele fez duas coisas. he did two things. Quantas coisas ele fez? How many things did he do? Primeiro, First, ele suportou a cruz. he supported the cross. Segundo, Second, ele desprezou a afronta. he despised the confront. Por um propósito vale a pena suportar qualquer tipo de cruz. Pode repetir? Por um propósito vale a pena sofrer qualquer tipo de cruz. For a cross, it's worth any suffering. E por um propósito vale a pena suportar todas as angústias da vida. For purpose, it's worth suffering. Agora, olha o que Paulo vai viver na sua vida. Look at what will happen with Paul in this life. Paulo chega em Roma. Paul goes to Rome. E Paulo vai ficar preso na sua própria casa que ele aluga. And he will be imprisoned in his home where he lives. Ele fica preso por 2 anos. He will be in prison for 2 years. 4 livros são escritos nesse período de 2 anos na prisão de Paulo. 4 books will be written whilst he's imprisoned. Efésios, Filipenses, Ephesians, Philippians, Filemão Philemon, e também o livro de Colossenses. and also Colossians. São escritos durante essa época. They are written during this time. E esses livros revelam um pouco da agonia que Paulo está vivendo. And these books show a bit of the agony that he was O que eu quero having. chamar a sua atenção What I want to show you é que Paulo vivia por um propósito. is that Paul lived for a purpose. Escuta, no desenvolver do teu propósito, In your purpose, no caminhar para conquistar o teu propósito, on the way for you to reach your purpose, você vai sofrer avalanches de emoções. you will feel a lot of emotions. Mas a minha vida, a sua vida, But my life and your life não pode ser direcionada, regida pelas emoções. will not be directed by these emotions. O que me faz tomar uma decisão What makes me make a decision não são as minhas emoções, is not my emotions. são os meus propósitos. It's my purpose. Quando Paulo começa a sofrer, When Paul starts to suffer, ele não toma as decisões baseado no seu sofrimento. he doesn't make decisions based on his Ele suffering. está acima das suas emoções. He is above his emotions. Ele tem um propósito. He has a purpose. E ele vai tomando as suas decisões And he makes these decisions baseado no propósito de vida que ele carrega. based on the purpose of life that he Qual é o carries. seu propósito de vida? What is your purpose of life? Eu vou servir a Jesus. I will serve Jesus. Eu vou pregar o evangelho.
I will write the Eu vou gospel. anunciar Cristo a todos que eu posso. I will announce Christ to all Nada those e nem I know. ninguém me tira do meu propósito. Nothing and no one can take me out Já of my tentaram me purpose. parar. They've tried to stop Já me. tentaram me desanimar. They've tried to take Me me down. colocaram preso aqui. They put me in prison. Já me maltrataram muito. They've already treated me so Já fiquei badly. triste. I've already been sad. Já fiquei abalado. I've already been shaken. Já fiquei arrasado. I've already been distraught. Mas as minhas emoções But my emotions não me atrapalharam. do not stop me. Por que, Paulo? Because Paul, Porque eu não me movo segundo as minhas emoções. because I do not move Eu me following my movo emotions. segundo o meu propósito. I move because of my Eu me purpose. movo segundo o meu I propósito. move to my purpose. Olha o que Paulo vai dizer. Look at what Paul will say. Colossenses capítulo 4, verso 18. Colossians 4, verse 18. Deixa eu correr com vocês. Diz assim o texto sagrado. Olha o que diz em Colossenses 4, verso 18. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Paulo está dizendo, eu estou preso. I am imprisoned. Eu estou algemado. I am distraught. Eu lembro das aflições que eu sofri até aqui. I remember the afflictions I suffered up to here. Mas nenhuma delas me roubou do meu propósito. But none of them took me out of my purpose. Porque por um propósito vale a pena suportar a cruz. Because for a purpose it's worth the cross. Por um propósito vale a pena desprezar as afrontas, as angústias. From the purpose it's worth all the suffering. Paulo está dizendo, Filemão capítulo 1, Paul is saying in Philemon chapter 1, versículo 9, ele vai falar assim. verse 9 it says, Joga para nós, por favor, olha o que Paulo diz. look at what Paul says. Joga lá, rapidamente. Isto. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo. Ele está dizendo, eu já estou velho I'm already old, he says, e ainda continuo preso. and I continue to be imprisoned. Escuta, Paulo no versículo 10 vai dizer assim. In verse 10 it says, Olha o que Paulo diz. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. I appeal to you to show kindness to my child Onesimus. I became his father in faith here in prison. Ele está dizendo, a prisão He's saying the prison, não pôde me parar o propósito. it cannot stop my purpose. Eu estou bem definido no que eu quero ser. I already know what I want to be. As minhas dores não me roubaram de Cristo. My pain did not take me away from Christ. Porque servir a Jesus para mim não é um desejo. Because to serve Christ isn't a desire. Servir a Cristo para mim é um propósito. To serve Christ is a purpose. Que ainda que o desejo não esteja muito claro no meu coração, Even though the desire isn't clear in my eu heart, nunca vou desistir de Jesus. I will not give up on Jesus. Porque é muito mais do que um desejo. Because it's more than a É um desire. propósito de vida. It's a purpose of Há life. muita gente que eu já conheci no caminho da fé, There are many people who I've met on the que way. deixaram de Jesus por causa do sofrimento. They left Jesus because of the suffering. Outros deixaram de Jesus por causa da bem-aventurança, por causa da riqueza, da prosperidade. There are many people who left Jesus because of the richness. Paulo está dizendo, nem a riqueza me tira de servir a Jesus. Paul is saying not even money can take me E away nem from o Jesus. sofrimento me arranca dele. Not suffering will not take me away. Porque eu não sirvo Jesus porque eu apenas quero. I don't serve Jesus because I want to. Eu sirvo Jesus porque é o meu propósito de vida. I serve Jesus because it's my purpose in life. Você olha para o rei Asa, faz até uma oração bonitinha. You look at things and you say, oh, you make a beautiful prayer. E o texto diz, não me deis a riqueza, The text says, don't give me richness. nem me deis a pobreza. Don't give me poorness. Mantém-me a porção acostumada. Give me a portion where I can be accustomed. E quando a gente olha isso, a gente diz que cara humilde. And we look at this and we say, what a humble guy. Ele não quer nem ter muito. He doesn't even want a lot. E ele não se importa de ter pouco. And it doesn't matter to him to have
not a lot. Ele só quer ter uma porção de costume, uma porção diária boa. He just wants to have good things. He just wants to be comfortable. Aí ele continua o texto dizendo: So he continues saying, não me deis muito, don't give me a lot, para que eu não te abandone e esqueça de ti. so that I don't abandon you and forget about you. Não me deis pouco, Don't give me para less, que eu não amaldiçoe o Deus a qual eu sirvo. so I don't abandon the God that I serve. Mantém-me a porção acostumada. Maintain me at a comfortable O que ele position. está dizendo é: What he is saying is, me permita depender de ti todos os dias. permit me to depend on you in all of Porque my o days. dia que eu não depender da tua graça, Because the day that I do not depend eu on te your grace, abandono, ó Deus. I will abandon you. Isso não é uma oração de quem tem propósito. This isn't a prayer for a person who has a purpose. Quem tem propósito ora diferente. Who has a purpose acts differently. Paulo fez esta oração. Paul made this prayer. Ele disse: eu sei estar abatido, He said, I know that I am mas down, também sei ter em abundância. but I know what it is to have an Em abundance. todas as coisas estou bem instruído. In all things I am instructed Eu well. tenho um propósito. I have a purpose. Se tenho muito, If I have a lot, sirvo a Cristo. I serve Christ. Se não tenho If I nada, have nothing, sirvo a I will Cristo. serve Christ. Por que, Paulo? Because Paul, Porque servir Jesus para mim é um propósito de vida. because Paul says to serve Christ is a purpose of life. Deixa eu colocar algo aqui para você. Let me say something to you. Imagina que alguém chega aqui para você essa semana Imagine if someone says to you this week, com uma mala de dinheiro, with a baggage of money, 5 milhões de libras, 5 million pounds, e coloca nas suas mãos. and put it into your Diz: hands, é seu. and they say it's yours. Faça o que você quiser com ele. Do what you want with it. Tá pouco? Is it a little? É que eu vi só 3 amém. I only heard 3 amen. Desculpa, desculpa a minha humildade. Vou aumentar o valor. I'm sorry for my humility. I'm going to. Uma pessoa One person vai te encontrar essa semana, will meet you this week, 10 milhões de libras em cash. 10 million pounds. Eu errei o número, eu tinha errado o número. Faz o que você quiser com ele. Do what you want with it. Aí você pega e eu pergunto: And I ask you, o que você faria com 10 milhões de libras hoje? what will you do with 10 million pounds today? 10 segundos. 10 seconds. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Holiday! Holiday. Vou viajar pro mundo, ninguém mais me acha. I'm going to travel the world and no one will find me. Vou mudar toda a minha classe de amigo para não precisar emprestar e dar dinheiro para ninguém. I'm going to change my friends so I don't have to give anyone any money. Vou comprar um iate, vou viajar esse mundão aí. I'm going to buy a yacht, I'm going to travel. Desculpa, Sorry. com todo carinho. With all care in Se the você world. só pensou nestas coisas, If you only thought about these vou things, comprar uma casa na montanha ali na Suíça I'm going to buy a house in the mountains in e vou Switzerland. viver isolado dessa sociedade corrupta. And I'm going to live away from this corrupt Se você society. está pensando em coisas nesse sentido, If you were thinking about things in this feeling, provavelmente isso revela que você nunca teve um propósito. this shows that you had never had a purpose. Só esteve um desejo. You only had a desire. Porque 10 milhões de libras não mudam o meu propósito, só potencializam ele. 10 million pounds doesn't change my purpose, it only potentializes it. Agora, da mesma forma que 10 milhões de libras não mudam o meu propósito, só potencializa ele, as minhas crises e as minhas faltas não me tiram do propósito, só me lançam para ele. The same way that 10 million pounds will not change my purpose, my sufferings will also not change my purpose. It will take me closer to it. O meu propósito é servir a Jesus. My purpose is to serve Jesus. Então eu vou usar o meu propósito para servir a Jesus com essas 10 milhões de So libras. I'm going to use this 10 million pounds to show Jesus. Deixa eu correr aqui para tentar aplicar algo sobre o seu coração. Meu tempo já está indo. Let me show you something. Eu preciso ter um propósito de vida para servir a Jesus. I need to have a purpose in life to serve Jesus. E Paulo tinha esse propósito. And Paul had this purpose. A Bíblia diz que o propósito dele era pregar o evangelho. The Bible says that his purpose was to preach the gospel. Ele estava preso. He was arrested. E ele recebia algumas pessoas lá na prisão dele. And he received a few people at the prison. E a Bíblia diz que And ele recebia a todos. And the Bible says he received everyone. Quando ele tinha dinheiro, When he had money, ele usava para potencializar o seu propósito. he used it to potentialize his purpose. Agora que ele está na cadeia, não pode sair de lá, não tem muita coisa para fazer. Now he's in prison, there's not much for him to do. Ele potencializa esse tempo que ele tem para cumprir o seu propósito. He potentializes this time to complete his purpose. De um lado, ele tem muito.
On one hand, he has a lot. De um lado ele não tem nada. On the other hand, he has nothing. Mas ambos potencializam ele no propósito de servir a Cristo. But both potentialize him to serve Christ in the purpose. Você tem um propósito? Do you have a purpose? Ai, pastor, mas eu já perdi tudo. Oh, pastor, but I've lost everything. Você pode ter perdido tudo, You could have lost everything. mas você nunca perderá aquilo que é essencial para o teu propósito. But you will never lose anything that's essential for your purpose. Eu vou repetir. I'm going to repeat. Você pode perder muita coisa nessa vida, You can lose a lot of things. mas você nunca perderá aquilo que é essencial para o teu propósito. But you will never lose anything that's essential for your purpose. Davi não tinha muito. David didn't have a lot. A Bíblia diz que Davi tinha poucas ovelhas. The Bible says that David didn't have many people Eram poucas serving him. ovelhas. It was a little sheep. Ele tinha uma harpa. He had a harp, E ele tinha também uma funda. and he had a throw. Poucas ovelhas, Not a lot of sheep, uma harpa with a harp e uma funda. and a throw. As ovelhas, enquanto estavam deitadas descansando, And whilst the sheep were resting, ele ensaiava algumas canções com a sua harpa. he would play his harp and practice. Por que você toca harpa, Davi? Why do you play the harp, David? É porque tudo que eu tenho, It's because it's all I eu have. estou potencializando o meu I'm propósito. potentializing my purpose. Hoje eu estou aqui, Today I'm here, mas amanhã eu vou estar no palácio, but tomorrow I'll be in a palace. tocando para o rei. Playing to the Porque o rei king. estará atormentado por espíritos malignos. Because the hay will be E quando eu tormented by dedilhar a spirits. minha harpa, And when I play my os harp, demônios vão embora para a glória de the Deus. demons will go away for the glory of God. Davi, o que você está fazendo, Davi? David, what are you doing? Enquanto as ovelhas estão descansando, While the sheep are resting, eu estou treinando I'm training para o meu propósito. for my purpose. Eu sei I know que eu nasci para criar história, that I was created to para make escrever stories, história. to write E um stories. dia eu posso mirar One day I can na see cabeça de um gigante in the head of e someone, eu vou matar o and I will kill the gigante giant e livrar Israel da aflição. and free Israel. Você não precisa de muito. You don't need a lot. Que bom seria, Davi, How good would it be, David, se você tivesse a aparência do teu irmão mais velho. if you had the appearance of your older Que bom brother? seria, Davi, What would be, se David, você tivesse a arte da fala do teu irmão do meio. if you could speak like your middle brother? Que bom seria, Davi, What good would it be que se você tivesse a influência do teu irmão que veio antes de você. if you had the influence of your brother who came before Pois you? é, eu não tenho isso e nem aquilo, I don't have this, nor do I have mas that. eu tenho tudo que eu preciso para cumprir o meu propósito. But I have everything I need to É complete só my poucas purpose. ovelhas, It's only little uma sheep, harpa a harp, e uma pedrinha na funda. and a stone. José, Joseph, vamos te vender. let's sell you. E venderam José como escravo. And they sold Joseph as a José vai slave. parar lá na casa de Potifar. Joseph will stop at the house of Potiphar. Escravo governa a casa de Potifar. The slave takes over the house. Ele já perdeu tudo na vida. He's already lost everything. Ele perdeu o carinho do pai, da He família. lost the care of his family. Perdeu a túnica colorida. He lost his colored Ele coat. perdeu muita coisa importante na vida. He lost a lot of important Mas things in ele his nunca life. perdeu aquilo que é essencial para o seu propósito. But he never lost anything that was essential to his purpose. Eu não tenho nada, I don't have anything, mas eu posso liderar a sua casa, but Josafá. I can change your house, Jehoshaphat. Lidere José. Liberate A Joseph. esposa do Josafá diz: esse homem tentou contra mim. The wife said, this Vai- man went against me. Vai pra cadeia, pro calabouço. Go to the prison. Lá na cadeia, ele ajuda os presos. In the prison, he helps the prisoners. E ele se torna líder na prisão. And he becomes a leader in the prison. Até que um dia o rei manda o chamar. Until one day, the king came to Faraó call. traz para dentro do palácio Pharaoh brings him to the palace e diz: eu ouvi falar de você. and says, I heard about you. Ó rei, eu não tenho muita coisa. I don't have a lot. Eu perdi tudo na minha vida. I lost everything in my life. Mas o que eu posso te servir, nisso eu te servirei. But what I have to serve, I will serve. Eu vou te dar um conselho I will give you a word of advice para você exercer liderança no seu país. so that you can be a leader in your O rei olha country. para ele e diz: The king looks at him and says, aonde encontraria eu sabedoria? where will I find
the knowledge. Eu quero que você governe. I want you to govern. José, eu quero que você governe. Joseph, I want you to govern. Perdeu a túnica colorida. He lost his technicolor coat. Perdeu a família. He lost his family. Perdeu a dignidade nos olhos dos outros. He lost his dignity in the eyes of others. Perdeu a liberdade. He lost his freedom. Mas ele nunca perdeu o essencial para cumprir o seu propósito. But he never left the essential to complete his Na purpose. prisão, ele era líder. In the prison, he was the leader. Na cadeia, ele era líder. In the prison, he was a leader. No palácio, ele se tornou líder. In the palace, he became a leader. Tudo que ele precisava era de um espírito de liderança. Everything he needed was a spirit of Você pode leadership. ter perdido muita coisa na tua vida. You could have lost a lot of things in your life. Você pode se tornar inimaginável das percas que você teve. You can become unmanageable to the things that you Mas lost. eu garanto pra você But I guarantee to que se you você tem um propósito, that if you have a purpose, tudo que você precisa para cumpri-lo está dentro de você. everything you need is inside of you. Você não vai perder o que você precisa You will not lose what you need para cumprir o teu propósito. to complete your purpose. Aguente firme. Stay strong. Aguente firme. Stay strong. Tiraram a minha liberdade. They took away my freedom. Estou 2 anos aqui preso. For 2 years I'm in prison. Pois será 2 anos que eu estarei em liberdade para pregar o evangelho a todos aqueles que querem me ouvir. But it will be 2 years of freedom where he can preach to all those who want to listen. Fecho para nós orar. I close for us to pray. Não menospreze ninguém Do not minimize anyone que Deus enviar no teu caminho. that God sends on your way. Por quê? Why? Porque você tem um propósito. Because you have a purpose Anunciar o evangelho de Cristo. to announce the gospel of Christ. Eu não vou poder falar aqui agora, I will not be able to say this now, mas eu quero só te deixar a chave. but I just want to leave you a key. Fica em pé para parecer que nós estamos acabando. Stand up so we look like we're ending. Não despreze ninguém que Deus enviar até você. Do not minimize anyone who comes to you. Por quê, pastor? Why, Pastor? Porque você tem um propósito. Because you have a purpose. Eu vou anunciar a Jesus a todos quantos querem ouvir Jesus. I will através da announce minha Jesus to everyone who wants to hear about Jesus. Agora há uma diferença But there is a difference. entre você não rejeitar ninguém e você escolher com quem você anda. There's a difference between anyone who comes to you and you reject them and someone that you choose. Eu não rejeito ninguém, I don't reject anyone, mas eu seleciono com quem eu ando. but I select who I walk with. Porque todos que vêm a mim eu anuncio a Cristo. Because all those who come to me, I will announce to Christ. Mas eu tenho que tomar cuidado com quem anda comigo para não me tirar fora do propósito. But I need to be careful who I walk with so they don't take me out of my purpose. Paulo chegou numa cidade. Paul arrived in a city. O povo disse, The people said, Atos 21, Acts 21, não vá para Roma. don't go to Rome. Não suba nem para Jerusalém. Don't even go up to Jerusalem. Você vai sofrer lá, você vai morrer lá. You will suffer there. Fica aqui com a gente. Stay with us. Aí a Bíblia diz que tentaram persuadi-lo. And the Bible says they started to persuade him. E Paulo disse emocionadamente, And Paul said emotionally, vocês quase conseguiram, you almost could, mas eu vou deixar vocês aqui. but I'm going to leave you here. E nós iremos. And we will go. Eu vou deixar vocês aqui. I'm going to leave you here. E nós iremos. And we will go. Ele não disse eu vou deixar vocês aqui e eu vou. He didn't say I'm going to leave you here and I will go. Ele disse eu vou deixar vocês aqui e nós iremos. He said I'm going to leave you here O and we will o go. fato de algumas pessoas não poderem andar com você The fact that some people will not be able to walk with you não é sinônimo que você tem que desprezá-las. is not a synonym that you need to despise them. Você precisa abençoá-las no tempo que elas estão contigo. You need to bless them with the time that they were with you. Mas por causa do teu propósito, você não pode andar com determinados tipos de pessoas. But because of your purpose, there are people who you cannot walk with. Paulo deixou eles ali Paul left them there e subiu com outros. and he went up with others. Qual foi a seleção que você fez, Paulo? What was the selection you made, Paul? Quem você deixa e quem você leva? Who you leave and who you take. Eu deixo quem não faz parte do meu propósito. I leave who is not part of E my eu purpose. levo aqueles que me proporcionam para o meu propósito. And I take those who push me to my purpose. Eu fecho aqui e oro com você. I close here and I say this. Davi, Deus disse para Davi: God said to David, você vai reinar na nação norte e na nação sul. you will reign in the north and the south. Nação sul ele já reinava. In the north nation he already reigned. Na nação sul ele já reinava. In the south he already reigned. Ali em Judá.
In Judah. Na parte norte ele não reinava. In the north side he did not reign. Ali na terra dos Jebuseus, que se tornou Jerusalém. Where it became Jerusalem. Os Jebuseus disseram: não suba para cá, porque aqui você não vai reinar sobre nós. The people said, do not go because you will not serve us. Aí Davi disse: And then David said, eu não tenho nem como subir contra eles. I can't even go against them. Aí a Bíblia diz que uns homens se levantaram, And the Bible said some men stood up, heróis da fé, heroes of the faith. se colocaram do lado de Davi They went next to e David disseram: Davi, and said, David, nós sabemos o que Deus disse ao teu respeito. we know what God said about E you. Deus disse que você reinaria sobre todo Israel. And you will reign over all of Sobre Israel. todo Israel. Over all of Não Israel. importa se eles estão te rejeitando. It doesn't matter if they are Nós rejecting estamos you. com você no teu propósito. We are with you in your Vamos purpose. lutar ao teu lado. We will go with Se you. Deus disse, If God said, vai acontecer. it will happen. Vai acontecer. It will happen. Vai acontecer. It will happen. Vamos lutar com você. Let's fight with you. Subiram para Jebus. They went up to Jebus. Conquistaram a terra. They conquered the E Davi se tornou rei sobre toda Israel. And David became Eu ando com alguns, I walk with some, mas eu abençoo a todos. but I bless all. Escute, Listen, nesta semana in this week, Deus vai mandar pessoas para você abençoar a elas. God will send people for you to bless Mas them. algumas pessoas não servem para andar com você. But some people do not serve to É walk só with para you. você abençoar It's only for you to e bless despedir abençoados. and to say goodbye Mas and let quando o them assunto go. é propósito, When it's a purpose, escolha quem anda contigo. choose who walks with you. Por que tudo isso, pastor? Because all of this, Porque o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã: because the Holy Spirit is saying to você you vai today, chegar lá. you will get there. Você vai chegar You will lá. get there. Você vai chegar You will lá. get there. Eu estou profetizando I am que prophesying você vai chegar lá. that you will arrive there. Levante a sua mão para o céu. Eu quero Lift orar up com your você. hands. Oracanda, orobiabassanda, rabahaias. Você tem propósito? Do you have a purpose? Ele está definido. Is he defined? Quem tem propósito, Who has a purpose? o seu propósito está acima das suas emoções. Your purpose is above your emotions. Se qualquer emoção que abate o teu coração, você perde o foco. If any emotion that you have, Talvez o que sticks in você your chama heart. de propósito Maybe what you call a purpose, é só um desejo. it's only a desire. Porque quando o propósito é estabelecido, Because when the purpose is established, as tuas emoções your emotions nunca estarão acima do teu propósito. never will be above your purpose. Quer escrever história nessa vida? Do you want to write a story in this life? Não é a forma que você vive, It's not the way that you live. mas é a causa pela qual você deseja morrer It's the cause of which you die for que define quem você será na história. that defines who you'll be in the story. Qual é a causa que você morre por ela? What is the cause that you die for? Qual é o teu propósito? What is your purpose? Qual é o teu propósito? What is your purpose? Deus vai agitar esta igreja nesta manhã, God will shake this church this morning porque propósitos vão ser alcançados em Cristo Jesus. because purposes will be reached in Christ Jesus. Toca nesta manhã, Senhor. Touch this morning, Lord. Toca nesta manhã, Senhor, Touch this morning, a Lord. vida do meu irmão, The life of my brother. a vida da minha The irmã, life of my sister. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Eu os abençoo I bless them para a glória de Deus Pai. for the glory of Se God. você recebe esta palavra If you receive this word como palavra profética de Deus sobre a sua vida, as a prophetic life, levante a sua mão para o céu lift up your e hands adore a Deus and aí agora. worship Him. Diga, eu vou chegar I lá. will get there. Eu vou chegar lá. I will get there. O rocamado sumi de cai de condoriabação. Nunca mais seria show.